Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues, a sua terapeuta preferida. E o seu mestre preferido, que é o Paulo Iannuzzi. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Menos. Boa noite, Ah, querido. Como tá vai? bom que é menos. Um mestre desse tem que assumir mestre mesmo. Nada, que isso. Estamos todos encarnados aqui, todo mundo no mesmo barco. Com Boa certeza. noite, Karen. Boa noite, Wagner. Obrigado aí por mais esse convite. Amanhã teremos outra live, a live das sextas-feiras. É com grande prazer que estou aqui mais uma vez, junto com todos vocês. E agradeço a presença de todos que dedicam, como eu sempre digo, seu precioso tempo para esse trabalho. Muito obrigado. Para a gente que é maravilhoso ter um professor, um mestre aqui com a gente. Aliás, o pessoal, quando eu faço o meu Instagram de manhã, o pessoal faz altas perguntas profundas, que eu vou até começar a anotar para você fazer teus programas, viu, Paulo? Porque você é um belo do estudioso. Nada que isso. A gente pode até bolar dentro da óbvio das minhas Uhum. possibilidades, né? Um pergunta e resposta, Top, ou um programa só para responder perguntas que vêm se acumulando por aí, com o maior prazer. real. Então vamos lá, Paulo. Vamos falar hoje dos mundos intraterrenos, sabe por quê? Eu quero fazer um gancho com a Anabel Sampaio, que é uma escritora. Sim, E ela acabou de lançar um livro, né? A conexão, acho que é do Amazonas, ali com a Serra do Roncador, não sei, algo assim. E aí você podia falar um pouco sobre esse mundo, né? Para a galera aqui entender um pouco. sim. Podemos falar sobre esse assunto que pouca gente conhece, pouca gente fala sobre isso. É de uma importância muito grande. Existe também, óbvio, um desdém, um descrédito com respeito a isso, mas faz parte de um conhecimento ultramilenar que está presente desde a mais remota antiguidade até hoje, nas escolas de mistérios, nas escolas iniciáticas, sociedades secretas, nas próprias religiões, de uma forma velada, com respeito às civilizações intraterrenas. Tivemos, obviamente, no século XX, no início do século XX, o sobrevoo do almirante Byrd sobre o polo, e ele declara no livro dele, A Terra Oca, a entrada para, numa região gelada como o Ártico, repentinamente começam a aparecer florestas, água potável, animais, etc. Né? Essa questão intraterrena não quer dizer necessariamente uma relação com a Terra oca, propriamente dita, se ela é oca mesmo ou não. O que existem são grandes bolsões na crosta e, obviamente, uma multidimensionalidade, outras dimensões, realidades paralelas que compõem o planeta de dentro para fora. Tá? E é um assunto vasto, amplo, profundo, que vamos aqui procurar resumir devido ao tempo, mas passar da forma mais compreensível e didática possível. Perfeito. E deixa eu te perguntar, existe vários pontos intraterrenos, inclusive o nosso saudoso Trigueirinho, né, que ele falava muito do ponto ali da Argentina, ele dava o nome das cidades, eu esqueci o nome, para falar a verdade, mas são pontos, né, planetários. A gente aqui no Brasil tem a embocadura ali na Serra do Roncador, mas o Trigueirinho falava muito desse lugar da Argentina, né? Que tem Sim. ali perto das pedras, e sempre é perto de pedra. Aí eu queria entender por que essa questão. No Peru também existem perto de las cuevas, né? Que fala das pedras, Uhum. as embocaduras intraterrenos. É, dentro do teu conhecimento, é uma civilização, são várias civilizações. Existe também, como eles falam aí na conspiração, que existem também bolsões reptilianos negativos. Como é que funciona no teu conhecimento tudo isso?
Olha, dentro do que eu já conheci e da minha experiência, que não quer dizer que seja a essência da verdade, como eu sempre digo, não acreditem em nada do que eu ou quem quer que seja diz, vá procurar a sua pesquisa, vá fazer o seu estudo e principalmente ter a sua experiência para tirar suas próprias conclusões. Mas ao longo desses 30 e poucos anos de trabalho nisso, eu particularmente não vi nenhuma evidência e dentro de um processo de estudo sério, muito do que eu já vi por aí a respeito de reptiliano não procede. Tá. Tá? Nós temos que ter muito cuidado com essas questões relativas a reptilianos e outros, porque não é bem assim que a coisa funciona em verdade. Primeiramente, porque nós temos um limite de compreensão e de assimilação de determinados conhecimentos por conta do nosso próprio processo evolutivo. E dentro desse processo evolutivo, nós lidamos com consciências a nível alheio ao planeta e até mesmo dentro do planeta, que são muito superiores, que têm muito mais tempo em processo evolutivo do que nós. E, obviamente, eles se manifestam, eles aparecem, eles se comunicam dentro de um padrão em que nós possamos absorver e que não quer dizer que seja essa a realidade deles. Né? Cada vez mais que avançamos no processo evolutivo, no despertar de consciência e no aumento de nossas percepções, nós temos, obviamente, uma capacidade maior de absorver maiores conhecimentos, maiores informações, especialmente a nível intuitivo, que não é trabalhado pelo ser humano, e, obviamente, estaremos cada vez mais em condições deles aparecerem ou se manifestarem ou se comunicarem de uma forma mais próxima do que eles realmente são. Então, nada garante que eles sejam do jeito que a gente imagina. Né? E, como eu sempre digo, o contexto ele é muito mais amplo, muito mais profundo. A prioridade de contato com o ser humano é a terceira ou quarta prioridade, porque esses seres de outros orbes e também de hierarquias do nosso próprio sistema solar, muitos deles estão aqui no planeta há muito tempo. Nós dividimos o planeta com eles. E muitos deles, para não dizer a grande maioria, está recolhida na questão relativa à parte intraterrena do planeta. E os que vêm de fora, primeiro se comunicam com eles, vão lá embaixo para depois sair. Né? Então, o contexto, na verdade, é muito diferente do que a maioria pensa. Com relação às embocaduras que você perguntou, existem várias embocaduras físicas no planeta e geralmente são em regiões montanhosas, porque cadeias de montanhas têm uma energia, uma aura muito particular, são centros de força, a maioria delas, algumas são compostas de jazidas de minérios e etc. e tal, e contém uma concentração de meridianos onde eles se cruzam e criam pontos de força ou nódulos de energia. Então, é muito comum, principalmente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, na região da Serra da Beleza, pesquisada pelo amigo e irmão Marco Petit há muitos anos, e em outros lugares, observarmos objetos luminosos saindo e entrando do solo, principalmente de bases de montanhas ou montanhas, né? Num processo de materialização, desmaterialização ou um ajuste de frequência vibracional de acordo com algum portal energético multidimensional que ali esteja. Né? E o destino são bases subterrâneas, algumas físicas, a maioria dimensionais, que compõem justamente a guarida já de muitos e muitos milênios desses seres que aqui estão, que vieram de fora, e também das hierarquias, que são múltiplas no seio intraterreno. Para dar uma resumida nos dois pontos, nós temos as embocaduras físicas, que são antepostos ou antecâmaras das embocaduras dimensionais. Essas embocaduras físicas são reais, são buracos, cavernas, entradas, geralmente perto de montanhas, como você citou, mas não necessariamente.
Temos essa embocadura na Argentina, citada pelo Trigueirinho. Temos a embocadura ali da Cordilheira dos Andes, perto de Machu Picchu. Temos uma outra perto de Sacsayhuamán, na fronteira Bolívia-Peru. Temos as embocaduras do Brasil, que são extremamente importantes, mais especificamente em São Lourenço, e algumas nas chamadas 7 cidades do sul de Minas, São Tomé das Letras, a própria São Lourenço, Maria da Fé, Itaiandu e assim por diante. Temos a grande embocadura aqui do Rio de Janeiro da Pedra da Gávea, o circuito geográfico, nós chamamos isso de circuito geográfico, com uma embocadura que foi extremamente importante na era da Atlântida e posteriormente, que é o circuito geográfico de Teresópolis, do Dedo Olha! Itaipava e a região dos Frades, entre Teresópolis e Friburgo, Itaipava em Petrópolis. Né? Temos 2 embocaduras grandes na Amazônia e no Planalto Central, além da mais conhecida e a mais importante no Brasil, que é o grande foco, a Serra do Roncador. E temos pelo mundo afora, em Yucatán, nas Rochosas, no Monte Shasta, em Portugal, as pirâmides ali no Egito, embaixo existe uma embocadura, nos Alpes, nos Urais, no deserto de Gobi, na Mongólia, temos 2, no Himalaia, 4, na Oceania, no Circuito de Fogo do Pacífico, junto com algumas ilhas ali, especialmente o Havaí, ilhas da Melanésia, da Polinésia. Enfim, o planeta está repleto, fora as grandes entradas norte e sul, no Ártico e na Antártida. Né? E são proibidos. Oi? Pelo menos eu desafio aqui alguém a me mostrar, porque eu nunca vi, uma foto, uma filmagem, algum registro documental, principalmente tiradas de órbita, do ônibus espacial, da Estação Espacial Internacional, dos polos. Por que é proibido? Tirar foto e também não tem acesso, a gente é proibido. Nós que somos civis, somos proibidos de voar, sobrevoar aquela parte, ou até de... porque constataria, primeiramente, que a nossa história, que nós sabemos, ela é bem diferente do que contam. Segundo, obviamente, instigaria uma curiosidade que, por enquanto, não é interessante. E terceiro, essas civilizações intraterrenas são, na verdade, um recolhimento de seres do passado da Terra que vieram do sistema solar inteiro, hierarquias muito mais acima do que conhecemos como maestria, etc. e tal, que tiveram um papel fundamental para a formação do ser humano aqui. E, como já vivemos num passado remoto, no início da Atlântida, uma idade de ouro, e essa idade de ouro consiste justamente nesses seres estarem manifestados em corpo físico, vivendo entre nós, compartilhando o planeta com a humanidade e transmitindo a ela todos esses conhecimentos da nossa origem cósmica, no nosso processo evolutivo e do nosso contato direto com o divino, sem intermediários, etc., etc. As almas preparadas que estavam encarnando aqui, no primeiro terço da vida atlante, da civilização atlante, né? Uma vez que, aos poucos, a humanidade foi decaindo e escolhendo outras prioridades além do processo evolutivo e o seu contato direto com o cosmos, mergulhando cada vez mais na materialidade, tudo que era aberto foi sendo, aos poucos, transformado em oculto, em secreto, em esotérico, em hermético, um conhecimento em que sociedade secreta nenhuma, escola de mistério nenhuma é detentora desses conhecimentos, que existem até hoje, obviamente, mas que são da humanidade, mas a humanidade perdeu a condição e o mérito de assimilar esses conhecimentos e fazer bom uso deles. E o mau uso ajudou a afundar a Atlântida. Então, o que era aberto passou a ser oculto, passou a ser esotérico, liberado apenas para aqueles que tinham uma consciência maior, preparada, embora energia não tenha sexo, né? E arbítrio faz com que você
utilize isso do jeito que lhe convém, evidentemente, esses conhecimentos, mas, obviamente, o preço a pagar depois é muito alto, gera um karma pesadíssimo, e são conhecimentos de religação do ser humano com a sua origem, né? Dentre outras coisas, incluindo a altíssima tecnologia que faz com que o que tenhamos hoje seja um palito de fósforo perto do que os atlantes tinham. E esse conhecimento, hoje em dia, é muito bem salvaguardado, e essas hierarquias não permitem que, obviamente, o ser humano atual, nas condições que ele se apresenta já há milênios, e agora na transição planetária muito mergulhado na materialidade, no egoísmo, etc., possa fazer uso desses conhecimentos ou ter acesso a esses conhecimentos. Por isso que isso é tão velado, e essas embocaduras, essas entradas, são tão veladas porque dão acesso justamente aos gênios subterrâneos, que foi para onde esses chamados deuses, que na mitologia, nas escrituras sagradas das civilizações antigas, são mencionados, né, no convívio com a humanidade, que se retiraram e prometeram retornar, obviamente, quando o ser humano alcançasse um nível que já teve para, obviamente, retomar o seu processo evolutivo. Então, esses seres que estavam aqui conosco, na verdade, a maioria deles, alguns foram para os céus, de volta para as suas estrelas, mas a maioria ficou aqui, né, recolhida no seio intraterreno, onde temos, na verdade, estruturas dimensionais de altíssima vibração, seres de altíssima vibração. Você falou aí na Amazônia, na época da Atlântida existiam, obviamente, grandes cidades atlantes, e muitos desses seres ocupavam essas cidades. Como eu falei, a grande maioria deles, não sou eu que falo isso é a ciência das idades, está na própria teosofia e outros tratados de conhecimento oculto, se recolheram, como eu disse, para o interior da Terra e formaram o que nós conhecemos hoje na literatura oculta e nas experiências intuitivas e iniciáticas, como as 7 cidades que compõem a Garta, sendo a oitava a síntese dessas 7, que é conhecida como Shambhala, é a morada de seres de uma estirpe e conhecimento espiritual altíssimo, contendo o chamado Rei do Mundo, ou o Senhor Melquisedeque, e as respectivas hierarquias que gerenciam, melhor dizendo, o processo evolutivo no planeta e também parte do sistema solar, como a vez foi de lá que eles vieram, do reino mineral, vegetal, animal, hominal, supra-hominal, sabendo muito bem o que está acontecendo, patrulhando e vigiando, mas não interferindo no livre-arbítrio do ser humano, que, na verdade, está depurando o que ele mesmo criou ao longo desses tempos todos, desses milênios todos, porque tudo que o ser humano consolidou de pensamentos, palavras e ações densas, negativas ao longo desses milênios, a conta disso agora chegou. Tá? Sim. Então, eles orientam, nos inspiram, como as mensagens de seres do espaço, mensagens de seres espirituais, etc., para que, desde que estejamos abertos a isso, nós mesmos encontremos as ferramentas e instrumentos para resolver tudo aquilo que nós mesmos criamos. É o passo que eles esperam da humanidade para essa eclosão na transição planetária. Tá. O Capitão Bird, ele procurava, né, essas embocaduras e entrar ali nesses reinos, e ele desapareceu. Aí são 2 perguntas. Aí dizem que os índios comeu ou ele sumiu mesmo. Aí são 2 perguntas que eu quero te falar. Os antigos maias, eles sucumbiram, que nem os Atlante, sumiu da noite para o dia? Como é que foi isso? Isso, bem observado, Karen. Primeiramente, só esclarecendo, dentro do que você explicitou, não foi com o Capitão Bird. O Capitão Bird ele até chegou a ser almirante. Sim. Tá? Ele subiu, foi promovido a almirante, um almirante mais novo, mais jovem da Marinha Norte-Americana. E, na qualidade de almirante, ele sobrevoou o Ártico e entrou pela embocadura do Polo Norte. Isso é uma coisa. O que você descreveu foi em relação ao Coronel Fawcett.
Isso, confundi. O Bird era americano e o Fawcett era inglês. Inglês. Mandado pela coroa para... Exatamente. Era da Sociedade Real Geográfica da Isso. Coroa Britânica. Para E fazer o mapa, né, daquela parte da Serra do Roncador e do Brasil. Ele sumiu. ele incursionou pela Amazônia peruana, pela Bolívia, entrou no Uhum. Brasil pelo Mato Grosso. Ele estava de posse de uma estatueta Sim, que, se dourado. você observar bem, essa estatueta ela tem características tanto egípcias quanto maias, tá? Sim. Obviamente de porte de documentos, procurando uma cidade perdida, Uhum. de Dourado. conhecimento sobre as embocaduras, né? Uhum. E, obviamente, isso década de 20. Se hoje você chegar lá é mato puro, imagina na época de 20. O que a coroa britânica pretendia ao financiar uma expedição com um coronel do exército expedicionário, missionário, munido de tantas informações, inclusive de um apetrecho, né? Uma estatueta que deveria estar aqui no Brasil, estava de posse da Sociedade Real Geográfica da Coroa Britânica. O que queriam os ingleses aqui e o que queriam 10 anos depois, ou menos, o próprio Terceiro Reich nazista na Amazônia, percorrendo até alguns pontos que o coronel Fawcett ia percorrer antes dele ser dado como desaparecido. Foi dado como morto, mas, na verdade, não se encontrou o corpo, foi dado como desaparecido. Tendo entrado na embocadura da Serra do Roncador, eu estive lá pessoalmente, Também. na localidade, mais especificamente no Rio das Mortes, na cidade de Barra do Garças. Então, nesse caso, foi com o coronel Fawcett. E me perdoe, qual foi a outra pergunta em cima disso que você fez? Dos maias. Os Sim, maias, eles sumiram. Observe uma questão aí muito interessante, né? A partir da queda Atlante, nós tivemos uma dispersão de parte das eminências da Atlântida, que já previram esse cataclisma, e, obviamente, a sua decadência, não só como quarta raça raiz para a quinta, mas essa decadência foi brusca, pelo mergulho na materialidade que nós, da quinta raça, ainda vivenciamos hoje. Né? Então, houve um atraso no processo evolutivo, porque os Atlantes não cumpriram totalmente o seu esquema evolutivo e nós herdamos esse cumprimento que ainda não conseguimos resolver, que é a total dominância sobre as nossas emoções e nosso corpo astral. Tá? O que acontece hoje e que era a responsabilidade da quarta raça raiz, que era a quarta raça Atlante, é depurar esse processo para que a quinta raça desenvolvesse o processo do mental concreto direto. Uma vez que o plano mental, o processo mental, ele é de uma frequência superior ao astral, ao emocional. Então, temos aí uma inversão que, nesse período, está muito grande, final de Kali Yuga, onde, na verdade, a mente concreta, porque a mente intuitiva nem consegue entrar nesse parâmetro, porque é bloqueada pelo processo emotivo e pela intelectualidade extremamente racional de ter que explicar e provar tudo. Sim. E a mente concreta, no momento, na maior parte da humanidade, ainda desde o final da Atlântida, isso tem o quê? De 14 mil anos para cá, no final do último terço Atlântico. A mente concreta ela está a serviço da emoção, quando deveria ser o contrário. O processo evolutivo natural é a emoção estar a serviço da mente. Não que você seja frio, mas que você não seja movido pela passionalidade, pela emoção densa, pelo aspecto egoístico e possessivo da emoção, e sim um aspecto altruístico, de sentimento, de compartilhamento, de puro amor, de intuitos nobres, um sentimento, uma emoção no nível de frequência elevado, que esse sim se conjuga com o mental concreto. Porque os dois andam juntos.
né? Coração e mente andam juntos, chakra frontal e chakra cardíaco. O que você sente, que fala ao teu coração, que tem a ver também com o processo intuitivo, vem em primeiro lugar, e a mente apenas equaciona e planeja o processo. Tá? O que acontece hoje? Ou você se deixa levar pela emoção, ou não acredita nisso e acha que a razão vai resolver tudo. Nenhum nem resolve. Então, a conjugação evolutiva disso é a tônica, seria a tônica da quinta raça, e estamos atrasados nesse processo. Né? Então, mas já estamos em tempo, isso já está acontecendo na transição planetária, de inverter isso, né, para que se cumpra o final da quinta raça, na sexta e sétima sub-raça que estão adentrando aí agora nesse processo de transição planetária daqui a algum tempo, pois tudo está sendo acelerado. Sim. Em virtude disso tudo, tá, as civilizações que surgiram a partir da emigração desse pessoal da Atlântida, tá, também tiveram suas contendas. Só que algumas dessas contendas foram a nível planetário, a nível global, como encontramos no Sahyabhabaram, no Mahabharata, no Rig Veda, nos livros sagrados da Índia e dos Vedas, que falam das guerras dos deuses, falam dos Vimanas, falam das cidades no céu, e os deuses guerreando entre si, e exércitos aqui do planeta, principalmente na Índia antiga, servindo justamente a alguns deuses, utilizando armas poderosíssimas. Isso está, inclusive, até na Bíblia, e está principalmente nesses escritos sagrados de outras civilizações, principalmente na civilização hindu. Então, obviamente, isso gera um karma muito grande. Tá? E a civilização hindu ela ainda existe, mas não é nem sombra do que já foi. A civilização egípcia ela não passou necessariamente por isso. As contendas, os processos evolutivos foram muito internos e não extrapolaram para um prejuízo planetário, para uma questão de lesa humanidade. A civilização maia é a mesma coisa. Então, no seu devido tempo, a civilização como um todo, ela eclode. Ela passa por um normal processo de decadência, de definhamento, por uma desunião interna e por acesso a outros povos de fora, mas um processo de decadência no sentido da eclosão, para não precisar mais se manifestar no plano físico, da civilização egípcia e da civilização maia, ela acontece, cada uma a seu tempo. Né? Tanto é que não vemos mais vestígios totais de elementos dessa civilização, salvo um elemento ou outro que ainda existe no México e com respeito à civilização egípcia, né, temos elementos rudimentares em termos genéticos muito diluídos entre os drusos, que estão em Israel, e entre os coptas. O que você falou é bem interessante, porque assim existe uma teoria, né, que eu acredito um pouco nisso, né, que os maias eles resolveram entrar para dentro da Terra, porque eles eram um pouco mais avançados na sua consciência que o resto da humanidade na época. Essa questão que você está levantando faz parte do pacote. Né? Quando a gente fala em eclosão, nessa transcendência, muitos tiveram essa opção de ir para os reinos subterrâneos, onde até os seus corpos são adaptados para isso. Sim. Tá. Isso existe. Agora, por incrível que pareça, eu mesmo, ao longo da minha vida, questionei muito isso. Ah, legal, aí você pesquisou a fundo. Sim, pesquisei a fundo. No início não só no início, durante um bom tempo, eu questionava, como todos devem fazer, muito isso. Muitos pontos eu não acreditava, mas com o tempo, com a pesquisa e principalmente com o processo iniciático e as experiências pessoais em cima disso, a convicção... Existem certas coisas, aliás, muitas coisas nesses campos, que só a experiência, só o processo pessoal, a experiência pessoal. Por quê? Porque não se consegue entender algo que esteja além da esfera específica. Não tem como você
racionalizar uma emoção. É. Vai procurar entender uma emoção. Num processo em que a emoção está exacerbada, você não consegue raciocinar. Ao Não, contrário. verdade. Porque a emoção é da esfera astral. Não tem como, numa esfera astral, você tentar entender algo que é do mental concreto. O mental concreto até consegue entender uma reação emotiva, porque é uma frequência mais baixa e você já passa por ela. O mental concreto não tem como entender algo do mental intuitivo. Você só consegue entender algo do mental intuitivo quando entra no processo intuitivo, Sim. em que não existe desenvolvimento de uma equação, você chega na resposta direto. Você não precisa provar nada, aquilo simplesmente é para você. Enquanto você tentar entender uma coisa nesse nível, com mental concreto, que exige uma questão racional, de intelectualização, equacional da coisa, procurar entender por A mais B, não vai conseguir. Por isso que a ciência oficial ortodoxa hoje avança somente no plano físico. Sim. Né? E, por mais avanços rápidos que a ciência, e isso é verdade, que a ciência conquista, ainda permanece nos 1% do que é o universo. Que esses 99% restantes, que é o real universo, estão além de um raciocínio lógico como nós entendemos, e sim pertencentes a uma outra lógica superior, que não é muito diferente do que a gente vivencia, como Hermes Trismegisto já dizia, na segunda lei do Carvalho, assim como está em cima, é assim como está embaixo, mas obedecendo, obviamente, a esses padrões de frequência vibracional dos planos ou realidades existenciais e estados de consciência. Real. Dependendo do seu estado, você acessa outras coisas. Mas Exatamente. então, aí eu queria te perguntar o seguinte: os maias, eles buscavam a questão do tempo, né? Daquele calendário que eles tinham, do Ronabiku e toda essa questão aí. E os egípcios buscavam a transmutação em vida. Era duas coisas totalmente diferentes. Não. Porém, Não? Explica isso. Opa! Olha, o egípcio antigo ele tinha um calendário solar, Certo. tá? Que não era igual ao gregoriano. E antes do gregoriano existia o juliano. O Juliano. Mas o calendário solar egípcio era relativo justamente ao movimento da Terra em torno do Sol. Ou seja, o Sol aparecer no mesmo ponto zenital duas vezes ao longo de um período. Isso dá o chamado ano solar, que é diferente do ano sideral. Tá? O ano solar tem como referência o Sol, o ano sideral tem como referência de fundo as estrelas. É apenas uma referência. Tá. Isso existia no Antigo Egito. Como existia também no Antigo Egito, de onde os árabes, os judeus herdaram o calendário lunar, que é bem mais preciso, porque a Lua é a referência e ela está muito mais perto. Sim. Então, a diferença de ângulo para o fundo estelar e do Sol ela é maior, ou seja, a posição é mais precisa. Então, o calendário lunar, eles tinham os dois calendários e tinha um terceiro calendário, que era um calendário sideral, ou chamado galáctico, que é o calendário maia, um Maia. calendário de 14 mil anos. Pô, peraí, mas a egiptologia diz que o Egito antigo foi uma civilização de, no máximo, 6 mil anos. Embora a arqueologia hoje já admita que as civilizações antigas são mais antigas do que até hoje se acreditava, não tem ainda oficialmente, em termos científicos, como mensurar essa diferença, essa defasagem. Mas, para que uma civilização de aparentes 6 mil anos de vida vai ter um calendário de 14 mil? De onde eles tiraram isso? 14 mil porque eles faziam o seguinte, em vez de eles acrescentarem um dia a cada 4 anos, por conta do ano bissexto, né? O 29 de fevereiro nosso hoje, eles acrescentavam um ano ao final de 14 mil, que dá no mesmo.
né, para compensar justamente essa defasagem de 365 dias, 6 horas, 58 minutos e 59 segundos do ano horário sideral de translação da Terra em torno do Sol. Né? Então, eles compensavam isso, somando um ano inteiro ao final de 14.000, nós fazemos isso com um dia ao final de 4 anos. Né? Isso tem a ver com o quê? Manipulação do tempo, coisa que os maias eram mestres. Sim. Porque as civilizações antigas, e isso ficou bem mais evidente dentre os maias, porque as outras eram mais antigas, isso ficou um tanto quanto perdido, entre aspas, né? Nos antigos Vedas, no Tibete, que é a base da astrologia tibetana, como era da astrologia egípcia e da Ayurveda, a questão do tempo como elemento cósmico, um tempo como consciência, um tempo... Na verdade, o tempo ele não é apenas um intervalo entre dois eventos. O tempo é muito mais que isso. Ele obedece a frequências vibracionais. Quanto maior a frequência, menor o intervalo entre dois picos e dois vales. Ou seja, o dimensionamento de tempo entre esses dois picos vai ser proporcional justamente a esse intervalo físico entre dois picos, onde uma frequência baixa, esse intervalo é uma senoide muito acentuada, e numa frequência alta, o intervalo dos picos e dos vales, dependendo da frequência, é quase imperceptível naqueles picos. Né? Quanto maior a distância, maior o tempo percorrido. Quanto menor a distância, menor o tempo percorrido. Ou seja, frequências muito altas, além do plano físico, têm um espaço-tempo diferente. Sim. Por isso que, por exemplo, o Senhor Buda e o Cristo, eles estão lá do outro lado dizendo para si mesmo, poxa, eu acabei de sair de lá, já tem que voltar? Já está na hora de voltar. E para nós passaram 2.000 anos para o Cristo e 2.500 anos para o Buda. Então, estamos vivendo, obviamente, na terceira dimensão, onde as frequências vibracionais são extremamente densas, baixas, com intervalo enorme entre dois picos de uma senoidal. Frequências muito altas, esse intervalo de tempo é menor e o tempo passa diferente, até chegar ao ponto em que o tempo não existe. Não se manifesta como entendemos, se manifesta apenas luz. Então, em verdade, e hoje a física quântica já fala o que a Kabbalah já falava, que os egípcios já falavam, etc, 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 não existe passado, não existe futuro, o que existe é um eterno presente. Isso. Tudo está no aqui e agora. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. 1 segundo no futuro ou no passado, 1 milésimo de segundo no futuro ou no passado, para o cosmos, é o mesmo que 1 milhão de anos. Então, os egípcios sente a presença de Deus quando está no presente, vivenciando o presente. Porque e tem Deus que estar no presente e não se manifesta no futuro ou no passado, porque isso não existe. Agora, a questão do tempo, só para fechar, o tempo, por exemplo, no candomblé é considerado um orixá. Ah, é? Dentro da mitologia afro, né, que tem a ver com o guardião de Xangô que escolta Oxalá, né? Ela é a representação do tempo. O tempo é um orixá, o tempo é uma força viva. E os maias entendiam isso muito bem. Os egípcios entendiam isso muito bem. Cronos também, né? Cronos. Isso tudo vai passando. Esse conhecimento, essa energia, esse elan vai migrando e foi passando para os maias e foi passando para os egípcios, dos hindus, dos tibetanos, que foram passando para o Oriente e para o Ocidente, foram passando para os hebreus, para os gregos, para os romanos e assim por diante, né? Percorrendo um itinerário iniciático. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, porque realmente eu não sei, eu não estudo as escrituras védicas, tá? É verdade que as escrituras védicas, elas não são reveladas para qualquer pessoa e que a Helena Blavatsky teve acesso, foi muito difícil ela ter acesso a isso, e aí ela conseguiu transcrever muitas coisas para a gente poder entender, né, hoje na teosofia, né?
E se eu quiser, ou a Maria ou o João quiser estudar as escrituras védicas, a gente consegue? Ou é só yogin, ou é só pessoas eruditas? Como é que funciona Não, isso? não, não. Isso é, obviamente, aberto para qualquer um. O que acontece é que existe a necessidade de uma abertura de mente, de consciência e de uma preparação interior que, em muitas vezes, é nata e outras vezes é necessária justamente trabalhar isso. E isso é trabalhado ao longo de encarnações, não é só de uma hora para outra, porque esse momento de abertura e despertar pode se dar em qualquer ponto da vida, né? Tem gente que começa nisso aos 70 anos, 70 e poucos anos, desperta, abre o que já tinha lá dentro. Todos nós temos isso tudo. E pode ser em qualquer idade, qualquer momento da vida. A questão é que, como são conhecimentos sagrados, eles não são interpretados e vivenciados literalmente como está ali. E isso vai depender da tua percepção intuitiva, do teu ultra-esotérico, para entrar em conexão com aquela verdade cósmica. Certo. Tá? Que, obviamente, vai estar oculta nas entrelinhas, nas palavras, etc. E tal. E o acesso a textos mais profundos ou conhecimentos mais profundos, passados até de boca para ouvido, são reconhecidos, né, por aqueles que, obviamente, ao se deparar com o buscador, esse buscador, obviamente, ele prova ser merecedor disso, através do seu esforço e da sua busca durante a vida, e principalmente se ele tem, como foi o caso de Blavatsky e muitos outros, de Kardec, de Samartin e muitos outros, tem por objetivo uma missão específica dentro dessa abertura. Sim. Em que temos como um dos últimos ícones mais recentes o próprio JHS, o Henrique José de Souza, o criador da Eubiose, o fundador da Eubiose. Contemporâneo de Mário Rosso de Luna, de Blavatsky, etc., esses grandes iniciados. Então, obviamente, são pessoas que já vieram, já encarnados e foram enviadas aqui preparadas para esse trabalho de reconhecimento e ampliação disso. E isso é reconhecido pelos mestres que não aparecem ao estudo disso aí, para que justamente todos nós tenhamos acesso. E cada um, ao ler, vai, obviamente, no seu espírito, identificar o que precisa. É como o escaneamento de um texto em hebraico. Você não sabe nada em hebraico, mas teu espírito sabe, porque é um idioma sagrado e tem uma emanação cósmica. Sim, verdade. Então, o sânscrito é a mesma coisa, o hieróglifo egípcio é a mesma coisa, e, obviamente, foi passado em sânscrito para Blavatsky, neste exemplo específico. Certo. E vou mais além. Tudo que se conhece hoje, principalmente do conhecimento vindo do Oriente, conhecimento mesmo secreto, iniciático, etc., que muito aí você e o Dorim conhece, e outros, né, que a gente ainda não sabe nem que existe, são uns 20% do que ainda está oculto, que não veio para o Ocidente, que ainda está debaixo das areias do Egito, ainda está no Tibete, esperando um momento certo planetário para que o ser humano possa readquirir a condição de tomar ciência disso. É real isso que você falou. Tanto que aquele como é que ele chama? Ele tinha até contato com os arturianos. Ele falava muito de esfinge, que na pata da esfinge tem muita coisa ainda para a gente descobrir. O Edgar Cayce. O Edgar Cayce, ele mesmo. Edgar Cayce, em transe, dentre outras experiências, ele descreveu, né, conhecimentos ainda da época da Atlântida que estariam salvaguardados na chamada Câmara dos Registros, ou Sala dos Registros, abaixo da pata esquerda da esfinge. Isso, top. Nossa, esse assunto é de matar a gente, né? A gente viaja, você vai falando, a gente vai viajando. E para quem quer começar a estudar esses assuntos iniciáticos, o que você indica, Paulo? Lógico que eu vou indicar aqui de antemão que o Paulo é um mestre, sim, é um professor do Pilares de Hermes, ele dá aula. Então, tudo isso que ele está falando aqui, ele dá aula de tudo, né? Tudo e mais um pouco,
mais aprofundado, porque aqui é uma live, e dá para vocês estudarem. Quem quiser se aprofundar nesses temas, é sensacional. Toda sexta-feira, não esquece. Toda sexta-feira ele tem programa no TV Galáctica e no meu canal, e ele sempre está falando de vários assuntos e que eu convido todos vocês a participar, porque vale a pena vocês aprenderem, tá? E ele fala mesmo, de uma maneira... Você é Delbiose, né, Paulo? Sim, também. Tá. Teu estudo vem Delbiose? Também. Também. É igual o Newton Schultz, vocês têm um conhecimento do caramba, vocês dois, eu fico babando. Os dois são Delbiose, eu acho que eu vou ter que entrar Ele é Delbiose. Eu conheço Eu passei também por outras paragens. O estudo ele amplia, né, bastante. Tem aquele nosso Mas amigo, o mais né? importante é a experiência pessoal. O Maldonado também é Delbiose. Sim, José Maldonado, conheço bem. Se estivermos assistindo, um abraço, Um Maldonado. abraço para ele. Eu tenho que trazer ele aqui também, ele é José sensacional. Maldonado Gualda, do departamento de São Paulo. Tá. E que livros que a galera pode comprar? Quais são os autores para que a gente possa ter esse conhecimento? Porque, por exemplo, eu não sou muito de ir atrás dos eruditos, até porque eu não conheço, mas eu conheço só a Anabel Sampaio, que ela fala sobre esses assuntos, às vezes um pouco a doutora Gilda Moura, né? O Maldonado. Então, a gente tem essas referências. Você tem livro, Paulo? Você já escreveu o livro? Oi? Eu tenho um no forno, ainda do Egito. Oi? Você tem um das pirâmides, né? Tem um do Egito, que eu estou escrevendo, ainda não tem previsão, eu comecei a escrever. Mas como é que eu sabia? Você nunca me falou. Mitologia também, tem alguns outros assuntos que eu estou botando no papel, depois eu vou ver como é que eu faço. Legal. O pessoal me cobra muito disso, mas realmente estou com preguiça de escrever, mas eu vou... Mas quem que a gente pode procurar para estudar, Paulo? Olha, além de você. Isso primeiramente é uma questão pessoal, porque vai todo mundo dar no mesmo lugar depois. Por mais diferentes que sejam os tipos de linguagem. A interpretação realmente a gente entende que exatamente. É mesmo diferente. Primeiro você precisa, creio eu, dar atenção ao que te atrai, ao que te desperta interesse, a tua intuição. Você tem que começar por alguma coisa. Não adianta eu também dar uma série de livros ou dicas aqui, se isso não faz parte de você, da sua vibração. Mas é bom para conhecer, porque uma coisa vai levando a outra, até você se encontrar. Né? Não só na leitura, mas experiência pessoal, assistindo palestras, indo a congressos, tendo as suas experiências, vendo e ouvindo vídeos, etc. e tal, mas lembrando que não deem total atenção ao que você lê, ao que você ouve, tenha a sua experiência pessoal. Procure, pesquise, porque você vai ver muita coisa boa por aí e vai ver muita porcaria, muita bobagem por aí. Né? Mas deixa eu só te... Lê meia dúzia de linhas, acha que já é mago, mestre, faz errado e ensina errado. Então, de um ponto em diante, é necessário critério, muita disciplina, né? Principalmente como Emmanuel colocou para Chico Xavier. O que eu preciso, então, Emmanuel? Só de 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina. Bom, a Helena Blavatsky foi uma, né? Você citou a doutora Gilda Moura. Os livros da doutora Gilda, eu sou suspeito em falar, porque nós somos amigos há uns 30 anos, mais ou menos, um pouco mais. Então, acompanho o trabalho de maestria dela e fico com total segurança pela competência que ela apresenta dos livros dela, principalmente O Riso Subterrâneo e Transformador de Consciência. Tem um livrinho que foi um dos que eu comecei, aliás, 3 livros que eu comecei nisso. Eram Os Deuses Astronautas, que todo mundo já conhece, Siddhartha, Hermann Hesse, é um livro fininho, mas muito bom, da trajetória de Siddhartha Gautama. Eu li, era adolescente, presente esse livro. E um outro livrinho também, pequenininho, mas muito interessante para quem começa a criar já determinados questionamentos, enxergar coisas de uma outra forma,
é do Peter Richelieu, A Viagem de uma Alma. Tá? Ah, eu já li esse livro! Além dos livros da Blavatsky, que podem ser estudados com mais seriedade, mas com muita calma. E eu sugiro que, para quem está nesse caminho, seja no início, no intermediário, avançado e mais além, ao longo da vida, é um livro que precisa ter na cabeceira, que é o Glossário Teosófico da Blavatsky. Você não consegue ler Isis Sem Véu ou a Doutrina Secreta ou qualquer outra coisa, mesmo que você não tenha nenhuma dessas publicações, é interessante ter o Glossário Teosófico da Blavatsky. Tá? Top, olha aí, galera, ele está dando umas dicas top. São vários livros que podem ser indicados, mas isso vai depender do seu grau de atração, de interesse que um determinado assunto, uma civilização, qualquer coisa possa despertar em você, porque vai ser um gatilho, um trampolim para outro, e para outro, e para outro, e para outro. E não para nunca mais. É um caminho sem volta. Você, na verdade, retoma um caminho que você abandonou. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Blavatsky, ela também foi muito sortuda, porque ela teve mestres, né? O Kuthumi era o mestre dela, e o outro, esqueci o nome. Ela teve alguns mestres, basicamente Kuthumi, El Moria, é isso. E o próprio Saint-Germain, que, obviamente, se manifestaram de uma forma diferente do que eles realmente são. Isso aí é um outro papo, até que, inclusive, não é nem para ser colocado em live, mas vale a pena pesquisar o que realmente vem a ser a Grande Fraternidade Branca, branca. E os mestres, que são muito diferentes do que a maioria pensa. Enfim, bom, ela teve esse apoio, e teve também o apoio de um mestre indiano físico no local, mas para chegar a esse ponto, ela passou muito perrengue na vida. Ela conseguiu só depois de 40 ou 50 anos, né? Sim. Ela tentou várias vezes. Ela procurou introduzir isso tudo nos Estados Unidos, foi escorraçada de lá. Depois disso, se fixou, não me lembro agora o nome da cidade, uma cidade lá da Índia, né? E ali ficou, e dentro dessa planificação da expansão desses conhecimentos, que, na verdade, o processo teosófico é uma salvaguarda, uma etapa do que já vem há milênios e que vai continuar, né? Teosofia saiu, agora é outra, que vai sair, depois é outra. Enfim. E tudo isso tem a ver com esse movimento que deveria estar nos Estados Unidos, chegou e ficou no Brasil e é o palco, por vários motivos, há milênios, da eclosão da sexta raça no Brasil. Né? Sim. Que eu já falei até aqui em outras lives pelo TV Galáctica. Questão da sexta subraça da quinta e sétima subraça da quinta, preparatórias para a sexta raça raiz, cabe ao Brasil. Verdade. Até o Chico Xavier já falou isso. Sim. Era e no livro de Humberto de Campos também, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, tem elementos sobre isso também. E tem também um ator super, que foi aluno do Valdemar Ramos, o Carlos Torres. Sim, sim. Ele fala da Era do Ouro, né? Ele fala bem também sobre isso. Sim, sim. Né? Conheço o Carlos, o trabalho dele é excelente. Legal. Paulo, maravilhoso, você sempre arrasando. Pessoal que está aqui nessa live, é sério, se vocês querem evoluir, tem que estudar. Para estudar, tem que ter conhecimento, e aí vocês podem, através do livre-arbítrio, escolher o que vocês querem para a vida de vocês. Maratonem as lives do Paulo Iannuzzi, nesse fim de semana que vale a pena. Tem no meu canal toda sexta-feira, tá tudo lá gravadinho, e no TV Galáctica. É mais fácil vocês acharem no meu canal, porque meu canal é live minha ou é dele. Então, vocês vão lá ver o que tem ele na capinha e maratonem. Ele está falando de Maitreya, que é sensacional. Inclusive, eu peço para minhas alunas que estão aqui me acompanhando, assistam, que vale a pena, porque o conhecimento dele é maravilhoso e é grátis, né? Agora, se você quer se aprofundar, entra na escola dele,
Pilares de Hermes, depois vocês falam com ele. Paulo, deixa tuas redes sociais para quem quiser, tiver interesse de entrar na tua escola. Pois não, muito obrigado. Vocês podem acessar o canal também do Pilares de Hermes, né? Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, o meu Instagram, Iannuzzi Pilares de Hermes, o meu WhatsApp, um contato mais direto comigo e com a escola, que é o 21 98273 9603. E pelo meu Facebook. Bacana. Sempre Pilares de Hermes, Paulo Iannuzzi com Sim. 2 Zs, tá bom, galera? 2 N's e 2 Z's. Isso, 2 N's e 2 Z's. Iannuzzi é da onde, Paulo? Italiano, tutti quanti, buona gente. Ma che bello! Muitas gracias, muitas gracias. Grazie. Paulo, gratidão, nossa, para variar, foi maravilhoso. A Helena que caiu aqui de paraquedas, você caiu numa live maravilhosa, foi teu mentor que te trouxe, eu tenho certeza aqui. Gente, super gratidão. Quem gostou, deixa um like que vai ajudar aqui para chegar no maior número de pessoas que gostam do assunto e compartilhem também com os amigos de vocês que gostam do assunto, eu tenho certeza que eles vão te agradecer, porque aqui a gente não fez uma live, a gente deu uma aula. A gente não, Paulo, tá bom? Paulo, gratidão, beijo de luz para vocês. E para quem não se inscreveu, se inscreve no TV Galáctica, no Karen Rodrigues e também no Pilares de Hermes de Paulo Iannuzzi. São 3 canais, tá bom? Beijo, galera. Beijo, gratidão. Obrigado, Karen, obrigado, Dorim, tudo de bom para vocês. Obrigado a vocês que estiveram aí conosco até agora. Deus abençoe a todos nós. Namastê e Jet Ra. Gratidão. Beijo, Paulo. Tchau. Beijo. Obrigado.